é isso aí, meus amores, voltamos com a Bianca Coelho. Ela terminou o primeiro bloco nos falando sobre a fibromialgia. E nós, mais uma palhinha sobre isso, Bi. A pessoa que tem uma hora que isso, que ela resgata junto ao profissional, claro, que ela consegue resgatar, como é que é? Então, na verdade, é mais a percepção que ela tem disso, né? Muitas vezes a gente não vai abordar o paciente que está trazendo isso, dizendo que ele se sente desvalorizado, que isso, se ele tivesse na consciência da pessoa, ela não estaria desenvolvendo esse programa, né, biológico. Na verdade, o corpo faz isso de uma maneira onde ela consiga expressar isso. Então, quando ela executa, ela faz um movimento, e é muito comum quando elas se sentem melhores, até chamam muitas vezes, colocam junto com bipolar. O fulano é bipolar e tem fibromialgia. Né? Na verdade, julgam as o que acontece? Planeta, conjugam tudo, julgam, né? E aí o que acontece? A pessoa, para se sentir... ela passa por momentos em que ela não consegue de fato executar, porque ela está com dor, porque ela está em crise, e a hora que ela se sente melhor, ela quer fazer e tirar o atraso de tudo. Então ela se anima e fala, hoje eu estou bem, eu vou fazer tudo aquilo. E muitas vezes ela acaba se desgastando e gerando um novo episódio. Porque quanto mais ela faz, mais ela se sente valorizada. E o que acontece de interessante? Esse tipo de muitos conflitos, quando eles se solucionam, é que a gente vai ter sintoma. Por exemplo, já percebeu, você tem um dia muito agitado e aí você dorme e vai dormir bem, apenas um pouco cansado. No outro dia, as pessoas até brincam, nossa, parece que eu tomei uma surra de toalha molhada. Cada terminologia, morto, no interior, nossa, então, eu dormi bem e acordei travado. O que acontece? Enquanto você dorme, o corpo vai fazer esses reparos de tudo aquilo que você usou, né? Então, quando você consegue... chegar ao ponto de executar aquilo que você achou que você não conseguiria, porque outro dia você estava acamado praticamente, e de repente você se animou e fez tudo aquilo, você entra numa nova crise. E aí, às vezes, acaba levando a cronicidade, porque daí a pessoa, não posso fazer isso que eu tenho. Ela começa a colocar, se eu passar pano no chão, né, amanhã eu não aguento. Então, é a sensação de que ela não poderia e faz. Porque, na verdade, quando ela consegue fazer, ela entra no que nós chamamos de solução. E o que o corpo faz? Já que você resolveu esse problema, então eu posso reparar esse tecido que estava inflamado, que estava debilitado. O que ele faz? Leva sangue, leva líquido e ele ocupa um espaço. Muitas vezes, por isso que nós temos dor. E não necessariamente quer dizer que nós estamos doentes, mas quer dizer que o nosso corpo, ele está fazendo um reparo naquele tecido. E como você leva líquido, leva célula, e isso ocupa um espaço, esse distensionamento provoca dor. Gente, o nosso corpo é sábio. Então, quando vocês tiverem dor, saiba que o organismo está trabalhando como soldadinhos para que tudo fique bem, tá? Menos coisa na cabeça. Agora, Bi, uma coisa que eu queria te perguntar, até a postura nossa, eu olho para as pessoas e percebo muito a postura delas. Isso tem muito a ver, né? Vamos supor, uma pessoa que tem a corcunda ou a escoliose, digamos, isso também tem a ver, não é, Bi? Tem muito a ver. Essa exatamente tem uma maneira como a gente percebe o ambiente. Explique-nos. Né? Quando a gente fala também desses tecidos, por exemplo, o que é relacionado à postura, que é ossos e músculos, né, tendões, ele também vai ter uma questão de lateralidade. Então, vamos dizer que o lado direito, ele corresponde ao sentir e à busca pelo pai, e representa o lado nosso masculino, a nossa ligação com o masculino. E o esquerdo, nossa ligação com o feminino. Uma criança que pende para o lado do pai, ela pode ter uma inclinação para o lado direito. E o que acontece às vezes é que o corpo nessa tentativa acaba vindo buscar o lado esquerdo. Então nós vamos ter uma escoliose em S. Mas muitas vezes você vai ver uma criança que ela está totalmente pensa para a direita. Eu vou chegar em casa e ver o Tomás. Ou então lado totalmente que ele tá pensa. Pai ou pra mãe. Olha, eu às vezes observo meus meninos, né? A gente fala, nossa, quanta coisa se eu soubesse, né? Mas a gente só aprende e só chega para nós o conhecimento a hora que a gente está pronto para entender também, né? Mas as escolioses podem ter relação. Claro que tem efeitos mecânicos, tem a mesa que você senta, tem as atividades que você faz, obviamente, ou isso se você influencia. É destro ou canhoto, mas né? eu, como já trabalhei com RPG por um tempo, o que eu via? Se alguém fazia, aplicava a técnica. Umas pessoas melhoravam muito e outras não.
E aí você tem que olhar para o cenário. Existe um conflito de relação entre o pai e a mãe? Né? Muitas vezes. E a criança, muitas vezes, está ali naquilo, ela está percebendo com o olhar dela, não o todo. Né? E às vezes não é a mulher, é o corpinho dela, né? E aí isso vai se manifestar, porque normalmente o que vem para o corpo e o que o corpo busca esse programa biológico é aquilo que nós não falamos, que nós apenas sentimos e não expressamos. Então, principalmente, se a gente não se expressa falando, não se expressa desenhando, que é uma maneira de expressão, se não se expressa dançando ou numa arte qualquer, isso vem para o corpo. Né? Tá. Então, você sente. E se você pode falar, elaborar isso, muitas vezes você não vai trazer sintomas para o corpo. Mas se você cala, né? Já ouviu a frase que o que a gente cala, o corpo fala. Né? Mas também tem a ver, não tem, Bia? Eu sou nessa ignorante, né, gente? Com pessoas muito tímidas, que elas querem proteger essa retração, essa. Sim. Ou então a pessoa que se joga, né? Tem até muitos biotipos e uma leitura que é feita mais específico disso, né? Mas tem também, cada vértebra também tem uma ligação com um sentir biológico específico, né? Por exemplo, a pessoa muito submissa, né? Muitas vezes ela só vai desenvolver sintoma e dor quando ela se posiciona. Porque daí ela entra em solução. Ah lá, gente, né? Ela entra em solução. Mas pode ser que ela passe uma vida inteira naquele comportamento apenas sentindo. E muitas vezes, enquanto nós estamos no que nós chamamos de conflito, nós não temos sintoma. É só quando você quer sanar o problema. Exatamente, quando você vai e acaba saindo desse padrão. Aí o corpo fala agora, como se fosse uma guerra. Eu vou pra guerra. Né? Então a gente vê em filme, né? O soldado vai lá e luta, ele toma um tiro, aí eles sentam, começam a conversar, aí depois ele põe a mão e vê. Só então que ele vai ver. Só então que ele vai sentir, porque enquanto ele está na luta, na preservação, né, ele não vai ter sintoma. Né? Que eu estou fazendo um macro muito distante, né, da realidade. Mas muitas vezes a gente só vai ter sintoma quando a gente relaxa. O que pode acontecer, por exemplo, já aconteceu, tirei férias, estava numa fase de muito trabalho, aí quando eu descansei, eu tive uma virose. Quando eu relaxei, eu tive uma hérnia de disco. Acontece muito, a pessoa fala, eu estava super cansada, nos piores dias eu não tinha nada. E agora que eu entrei de férias, eu fiquei doente. Vocês estão se localizando aí na casa de vocês? Quero que deixem comentários aqui, tá? Porque, trocando em miúdos, né? Se você não procurar sanar, você não vai sentir a dor. Quando você procura resolver os problemas, o corpo é sábio e vai te levar a dor porque ele está sanando, está redesenhando tudo aquilo. Mais ou menos isso, né, Bi? Mais ou menos isso. Na verdade, a gente tem que ficar... nós que vamos estudando as leis e olhando para essa fisiologia normal, que é quando está tudo bem, né? Nosso coração bate, a gente respira, tem um ritmo, né? Mas se acontece algo diferente que o nosso corpo tem que responder, a gente também vai precisar identificar se isso é um risco ou não, né? Então, por exemplo, alguns sintomas, por exemplo, esses osteomusculares, que a gente sabe que é uma solução de conflito, né? A gente tem que ver se esse conflito já acabou, porque às vezes vem uma pessoa lá com uma dor muito forte no ombro, por exemplo. Eu atendi um caso esses dias. E aí eu comecei a perguntar o que é que tinha acontecido de bom. Porque a gente fica procurando algo errado. Mas um parêntese aí, tá, gente? Até parando a Bianca, claro que tudo que vocês vão fazer tem que ter a anamnese de um profissional. Não adianta nós leigos, entender? Querermos entender o que está acontecendo com o organismo nessa parte osteomuscular e ainda nessa da psicossomática, sem estar com um profissional que estudou tudo isso, né, Bianca? Exatamente. A gente que estuda, a gente já tem que estudar muito, né? Exatamente. Porque cada caso é um cenário diferente, é um programa biológico diferente, né? E a gente tem que ver se essa solução é compatível com a vida ou não. No caso de musculoesquelética, é tranquilo. Então, assim, tira um pouco daquele pavor que a pessoa acha que tem alguma coisa muito grave com ela. Na verdade, a ideia é a gente esclarecer que nem todo sintoma é ruim. Muitas vezes é só um tempo, se a gente conseguir entender a fisiologia. Por exemplo, um reparo de uma dor muscular, né, de uma lesão muscular. Ela vai durar 21 dias. Então, se a pessoa tiver um pouco de tranquilidade para lidar com isso, claro que nós vamos modular, nós vamos tratar essa dor,
Nós vamos aliviar essa dor, mas não ficar, porque às vezes a dor é tão alta, tão grande, né, sentido de uma forma tão intensa, que a pessoa acha que tem alguma coisa muito errada. Ela corre fazer exame, ela fica apavorada, né, e isso vai gerando um nível de estresse, de tensão muito maior. Cortisol liberando no organismo. Exatamente, isso vai trazendo às vezes outros problemas, né? Exato. E aí você, quando não tem, a gente não encontra nada ligado, mas assim, eu vou falar para você que quase 100% dos casos que chegam para mim hoje tem um sentir biológico, quando se trata disso, né? Então, se a gente, às vezes, não é exatamente como a gente pensa. Se diz uma dor, ela não conseguia, você tem que ver o movimento que a pessoa não consegue fazer. Por exemplo, ela não conseguia elevar o braço. E aí, o que você pode pensar? Você fez algum movimento, alguma coisa que você achou que você não ia conseguir, mas conseguiu? Não. E nessa situação? E aí eu fui para o psicobiológico, né? E perguntei, falei, alguma situação, alguma coisa que você tirou que estava pesado para você, que é o sentir do peso sobre os ombros? Ela falou, sim, uma situação familiar, me explicou exatamente assim como tinha acontecido. É um psicólogo também, né, gente? Na verdade, assim, a gente não vai elaborar isso, mas se a gente identifica que tem, né? A gente viu um pouco mais tranquilo, porque daí eu explico a fisiologia, então, mas como era uma dor bem intensa, né, e podia ter um risco pela idade, pela profissão daquela pessoa, eu falei assim, então eu vou pedir que você procure um médico, vai fazer um exame para ver se não teve um rompimento, porque se isso é sentido de uma forma muito intensa, você pode até ter mesmo um rompimento de tendão nessa solução. E aí você precisa de um médico, não adianta você querer elaborar uma percepção, né? Você precisa tratar aquela de uma maneira convencional, né? Se for o caso, até cirúrgica. Exato. Exatamente, mas muitos casos que eu falei assim, então vamos ver. Tratamos, melhorou, falei 21 dias para isso regredir, né? Totalmente, claro, se você não fica no que a gente chama de balanço, onde a gente vai entrar para as doenças e as dores crônicas. Ah, isso que eu queria te perguntar. E quanto às dores crônicas? A dor crônica a gente chama de pendência, né? Então, por exemplo, a pessoa tem lá um problema que ela percebe como um peso no trabalho, né? Como algo que incomoda, que ela é difícil para ela lidar com aquilo, e ela começa a desenvolver uma tendinite, por exemplo. Aí ela chega lá e pergunta, mas qual o movimento que é difícil para você fazer, né? Quando é o movimento de estender, a gente vai buscar algo que ela queira afastar. Pode ser um chefe, pode ser um colega, pode ser qualquer coisa que ela sinta que ela não consegue tirar da cola dela, vamos dizer. Gente, nunca tinha pensado a gente nisso. nunca imagina. Eu atendi outro dia o caso dessa forma, e eu falei assim, e ela estava com uma tipóia. Né? Eu falei assim, mas tem lesão? Já investigou? Não, não tem rompimento, mas uma tendinite braba. Falei, vamos lá. Conversamos. E aí o que acontece? Às vezes, nesse caso, foi uma situação de trabalho e simplesmente a pessoa que era uma dificuldade para ela não estava mais trabalhando junto. Então, uma solução real, que a gente chama de solução do conflito. Eu não tenho mais esse problema, então acabou. 21 dias, acabou. Mas pode ser que ela apenas tivesse tirado uma férias e essa pessoa voltasse e ela continuasse percebendo essa situação como algo difícil, em que impede o movimento dela. Ou seja, isso se torna crônico, porque cada vez que você entra em contato com esse sentir e cada vez que você se afasta dele, você entra em mais 21 dias. E aí o que acontece é que a pessoa, o corpo vai querer colocar uma estrutura mais densa e mais resistente naquilo, onde nós vamos ter as calcificações nos tendões, né? Isso quer dizer que isso já aconteceu por muitas vezes. Meu Deus, o corpo é sábio mesmo, né, gente? No final das contas, eu acho que todos nós temos que saber como é que tá ali, onde as dores estão, procurar um profissional da área, né, Bi? Para eles nos ajudar a saber onde é que está, mesmo porque precisa de uma anamnese complexa, né? Sim, ela é bem extensa. E dúvidas de vocês, deixem aqui que a Bianca responde. Nada obsta que ela volte para esmiuçar um pouco mais essa seara que é muito bacana para todos nós. Bi, foi um prazer enorme tê-la comigo novamente. Eu que agradeço sempre a oportunidade. Volte sempre. Um forte abraço, meus amores, e até o próximo programa. Tchau!